Retomando então, agora a gente vai continuar com a videoaula da semana 1, trabalhando o nosso conceito aí de transformada de Fourier. Inclusive a gente vai utilizar, né, a integral de Fourier. Então, basicamente, né, essa transformada é na forma de uma integral, tá? Ela vai produzir dada uma função, né, a gente vai aplicar essa transformada na função, obtendo uma nova função que depende de uma variável diferente da função que a gente começou. Essa transformada é uma ferramenta, né, muito útil na resolução de EDOs, EDPs e equações integrais. A série de Fourier também, né, infelizmente a gente não teve tempo de ver isso em sala, a resolução de uma equação diferencial, né, a utilidade, né, da série de Fourier e também agora da transformada de Fourier. Talvez futuramente, né, na disciplina de cálculo 3, a gente venha estudar aí as equações diferenciais e a gente possa aí aplicar e perceber a utilidade dessas duas ferramentas. Basicamente assim, né, a gente tem uma equação diferencial, a gente aplica a transformada, tá? Essa transformada, ela modifica a função que a gente está trabalhando, tá? A gente resolve essa equação diferencial e depois a gente aplica a transformada inversa, tá? Para obter a função, a solução, né? Como uma função dependente da variável que a gente começou. Basicamente é assim que funciona, né? Que vai funcionar a aplicabilidade dessa transformada. Se der tempo, né, a gente vai ver. A transformada de Laplace, não sei se acho que ainda não deu para ver esse conteúdo, né? É a mais importante. Seguido então aí da transformada de Fourier. Talvez em cálculo 3 a gente veja também, acho que provavelmente a gente vai ver a transformada de Laplace também, tá? E finalmente, né, a nossa transformada de Fourier vai ser obtida a partir da integral de Fourier. Eu vou fazer aqui o passo a passo com vocês. Então, basicamente, né, começando lá com a integral, nós tínhamos de Fourier, nós tínhamos um a de w, né, dado por essa expressão, e um b de w dado por essa expressão. A gente vai acabar utilizando essa variável w para a transformada. Então, primeiramente, eu vou mudar aqui rapidamente a variável de w para epsilon. Ou melhor, nós mudamos aí a variável de integração, né, de v para epsilon. Agora, então, a gente tinha lá a definição, né? F de x igual a integral de 0 a infinito, a de w cosseno wx, mais b de w seno de wx. B. Ok, então agora a gente substitui o a de w e o b de w pela sua definição. Então, 0 a infinito, 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon cosseno de w epsilon e epsilon, mais 1 sobre π, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon seno de w epsilon d epsilon. Opa, aqui eu esqueci de multiplicar, né? Aqui faltou um cosseno de wx, né? Mais dε vezes o seno do wx. Tudo isso dw. Ok, agora veja, o 1 sobre π, ele está em ambas as integrais, né? Então eu vou deixar ele em evidência e tiro da integral. Então, 1 sobre π, integral de 0 a infinito. O cosseno de wx não depende de epsilon, então eu posso colocar ele para dentro dessa integral aqui, de menos infinito a infinito, e a mesma coisa com o seno aqui nessa integral. E como ambas as integrais vão de menos infinito a infinito, eu coloco todos os integrandos ali dentro e escrevo como uma soma. Menos infinito a infinito, f de epsilon, cosseno de w epsilon, cosseno de wx, mais f de epsilon, seno de w epsilon, seno de wx. Tudo isso d epsilon, dw. Agora, né, o nosso f está em evidência, aliás, é comum, né, aos dois termos ali da soma, vou colocar ele em evidência. F de epsilon vezes cosseno de we,
cosseno de WX mais seno de WE, seno de WX, dy de ômega, dw. Agora a gente recorda a fórmula do cosseno da diferença, cosseno de A menos B, cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então vamos voltar lá e utilizar essa fórmula na nossa integral. Tá aí a nossa integral, então a gente tem ali cosseno de WE, cosseno WX, mais seno WE, seno WX, pelo que a gente viu ali, isso é cosseno da diferença. Cosseno de WE menos WX e dy dw. Agora aqui a gente tem um W em evidência, então eu vou colocar ele, um W comum, né? Então eu coloco ele em evidência, a gente tem W vezes epsilon menos x. Novamente a gente vai recordar aqui algumas identidades, né, igualdades auxiliares. Lembra lá da nossa exponencial complexa? Como é que ela era? Era e a i θ, isso é igual a cosseno de θ mais i seno θ, certo? Lá dos nossos números complexos. A gente não abordou aqui a forma complexa, né, das séries de Fourier, da integral de Fourier, mas é o que basicamente a gente vai estar usando, tá? Então ela vem dessa fórmula, né, e a i θ igual a cosseno θ mais i seno θ. E agora o que seria e a menos i θ? Bom, e a menos i θ é e a i de vezes menos θ, certo? Então, pela fórmula da exponencial, é cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. Mas cosseno é uma função par, então cosseno de menos θ é cosseno θ. E seno é uma função ímpar, então seno de menos θ é menos seno de θ. Tá? Então a gente obtém aí cosseno θ menos i seno θ. O que acontece se a gente somar, então, a exponencial de iθ com a exponencial de menos iθ? Então, ali é cosseno de θ mais i seno θ, mais cosseno θ menos i seno θ. Então, o que a gente observa é que o i seno θ ele se cancela aqui com menos i seno θ e sobra o 2 cosseno θ. Isolando o cosseno de θ, a gente vai obter, então, a soma das exponenciais complexas, aí, e a iθ com e a menos iθ, dividido por 2. Isso porque lá na integral a gente tinha um cosseno, lembra? Agora a gente vai voltar lá na nossa integral e vai substituir, vai fazer o uso aí dessa identidade. Tá, aí então o que a gente vai fazer? Essa aqui era a integral que a gente tinha chegado, f de x igual a isso, e agora a gente substitui cosseno aqui de um argumento igual a meio, né, da soma das exponenciais aí, e complexas com o argumento e com menos o argumento. Então veja, aqui a gente vai distribuir o f de epsilon vezes essa exponencial, mais vezes essa exponencial, e vai dividir também as integrais, tá? Esse 2 aqui a gente vai passar lá para baixo do π. Então ele vai ficar assim, ó, 1 sobre 2π, integral de 0 a infinito, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon vezes aquela exponencial ali, epsilon menos x, d epsilon dw, mais 1 sobre 2π, integral de 0 a infinito, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon exponencial de menos i w epsilon menos x, d epsilon dw. Agora, pessoal, o que a gente quer fazer é agregar essas duas integrais, combiná-las. Para isso, a gente vai fazer uma mudança de variável aqui nesse primeiro termo da soma. Eu não vou fazer em detalhes, se tiver dúvida eu faço em detalhes no encontro virtual, porque eu não quero mudar aqui de variável, eu quero continuar com a W. Mas basicamente a gente vai passar de uma W para uma menos W, para a gente encontrar o que a gente tem aqui no argumento da segundo termo. Tá? Passando de W para menos W, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. 1 sobre 2π. Aqui eu vou inverter os extremos, W para menos W. Vai de 0 a menos infinito, tá? 0, vou colocar aqui, 0 a menos infinito. Essa aqui continua, porque é a d epsilon, f epsilon, e
W eu vou passar para menos W, então vai ficar menos IW, epsilon menos x, dy, e a diferencial também vai aparecer um sinal de menos, tá? Menos dw. Mais 1 sobre 2π, essa aqui a gente repete, 0 é infinito, menos infinito é infinito, f de epsilon, e na menos IW, epsilon menos x, dy, dw. Agora, gente, esse sinal de menos, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, vou passar aqui, ele vai inverter os extremos da integral, certo? Então, eu só vou fazer aqui com a borrachinha, esse sinal de menos aqui vai fazer com que esses extremos aqui da integral se invertam. Então, ao invés de 0 a menos infinito, eu terei de menos infinito a 0, o sinal já saiu, então aqui fica simplesmente o dw, ok? Então, o que a gente observa? Ó, integral de menos infinito a infinito f de epsilon exponencial a menos tá. Integral de menos infinito a infinito f de epsilon e na menos tá. É a mesma integral dentro desses dois. A única diferença é que aqui a gente tem menos infinito a zero e aqui zero a infinito. Ué, então, né? Aqui eu paro em zero e aqui eu continuo de zero a infinito, eu tenho no eixo todo, de menos infinito a infinito. Então, eu consigo juntar essas integrais na seguinte, ó. 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon exponencial a menos i w epsilon menos x dy dw. Nós já estamos quase nos finalmente aí da nossa transformada. O último passo agora, gente, é observar que essa exponencial, na verdade, ela é e aqui distribuindo IW, a gente tem menos IW epsilon, menos com menos, mais IWX. E aí potência de mesma base, né, que a gente está somando os expoentes, isso aí é exponencial de menos IW epsilon vezes exponencial de IWX. Então veja que esse termo aqui, ele não depende de epsilon, certo? Como ele não vai depender de epsilon, aqui que eu vou substituir pelo produto, eu posso tirar esse termo da integral. Então, reescrevendo, vai ficar assim, ó, f de x igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, integral de menos infinito a infinito, f de epsilon, e a menos i w epsilon, d epsilon, vezes e na IWX dw. Ok? Então, tá vendo aqui? Esse termo não dependia, eu tirei ele daqui do produto que dava aquela potência. Agora, o que a gente vai fazer é chamar esse fator aqui de dentro de um C de W. Porque, veja, gente, aqui a gente vai integrar, né? A variável epsilon vai sumir e vai ficar só a variável W. E aí a gente vai separar isso aí em duas partes. Então, vai ficar o seguinte, ó. F de x igual a 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito, C de W, vezes aquele fator que está lá, e a IWX dw. E o segundo fator, que é o C de W aí, né? Vai ser um C de W, é a integral de menos infinito a infinito, f de epsilon, exponencial de menos i w epsilon d epsilon. Ó, gente, agora isso aí é basicamente a definição. Veja, já separamos as integrais aqui. Eu vou rapidamente aqui, sem prejuízo, só alterar a variável. Aqui eu vou chamar essa variável epsilon. Vou voltar para a variável x, tá? Veja que a integral continua a mesma, só mudei a variável. E essa aqui, então, a gente vai denotar por f chapéu de w. Essa aqui vai ser a transformada f de x. Essa aqui é que vai ser a transformada de Fourier de f de x.